Lisa segurou a maçaneta da porta do cartório, o convite amassado na outra mão trêmula. O sino acima da entrada tocou suavemente quando ela empurrou a porta de madeira escura. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor de dezembro lá fora. Seus sapatos ecoaram no piso de mármore enquanto caminhava pelo corredor silencioso. A secretária indicou uma sala ao fundo com um sorriso profissional. Lisa respirou fundo antes de abrir a última porta. A sala estava em penumbra, cortinas pesadas bloqueando a luz da tarde. Uma figura alta estava de costas para ela, junto à janela. Cabelos grisalhos, ombros largos, postura estranhamente familiar. O homem se virou lentamente. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lisa. Seu coração disparou. As mãos gelaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Olá! Antes de começarmos essa história incrível, que tal você verificar se já está inscrito no nosso canal? Se ainda não está, clica naquele botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E nos comentários conta pra gente. De qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoramos saber quem está do outro lado da tela. Agora sim, vamos mergulhar nessa história que vai mexer com seu coração do começo ao fim. Lisa Ferreira estava sentada à mesa da sala, cercada por pilhas de cadernos de redação dos alunos do 8º ano. Caneta vermelha na mão, ela corrigia mais uma redação sobre minhas férias de verão quando o celular tocou. O relógio de parede marcava 7 da noite de uma terça-feira de dezembro. Ela franziu a testa. Ninguém ligava para ela nesse horário. Seus poucos amigos sabiam que terça-feira era dia sagrado de correção de provas e trabalhos. Atendeu sem olhar o número. Uma voz masculina, formal e distante, falou do outro lado. Alô, Elisabetta Ferreira? Lisa confirmou, ainda distraída com a correção. O homem se identificou como delegado da Polícia Civil e informou que durante obras de ampliação na rodovia Regis Bittencourt, localizaram restos compatíveis com um acidente antigo. Precisamos que a família compareça para reconhecimento formal e confirmação de identidade, disse ele, sem entrar em detalhes. O tom oficial e urgente fez Lisa sentir o estômago afundar. Ele passou o endereço, horário e desligou rapidamente. Lisa deixou a caneta cair. Seus dedos ficaram dormentes. 15 anos. 15 anos de incerteza, de olhar para a porta esperando que ele entrasse, de pesadelos e esperanças frustradas. E agora, numa terça-feira comum, entre correções de redações e uma ida planejada ao supermercado, o mundo mudava completamente. Tem certeza? Foi tudo o que conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. O delegado confirmou. O exame de DNA era conclusivo. Ela precisaria comparecer à delegacia para assinar documentos e providenciar o funeral. Lisa anotou mecanicamente o endereço e horário, sua mente ainda processando a informação. Quando desligou, ficou parada, encarando a parede com seus modestos certificados de professora do ano e menções honrosas em concursos literários da escola. Não houve lágrimas, não houve gritos, apenas um vazio estranho e uma sensação de alívio quase vergonhoso. Pelo menos agora havia uma resposta. Não era mais aquela agonia de não saber, aquela esperança torturante que se renovava a cada porta que se abria, a cada homem alto de cabelos escuros que passava na rua. Lisa pegou o celular novamente e discou para a mãe. Helena Ferreira atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando. Mãe, ligaram para a senhora também? Sobre o papai. A voz de Helena estava calma, calma demais. Sim, 1 hora atrás. Houve uma pausa pesada. O funeral vai ser na quinta-feira. Vou cuidar de tudo. Lisa cambaleou até o sofá. Fechou os olhos e viu o pai como ele era. Alto, cabelos escuros, voz grave, sempre com aquela pasta de couro marrom, cheiro de perfume importado e cigarro. Um empresário bem-sucedido que simplesmente evaporou numa manhã de abril de 2009. Disse que ia a uma reunião importante e nunca mais voltou. Helena havia se recusado a declarar o marido legalmente morto, mesmo depois de 5 anos, o prazo legal. Meu coração diz que ele está vivo, repetia.
Mas os anos passaram, 7, 10, 15, e agora, finalmente, a confirmação do que todos já suspeitavam. Roberto Ferreira estava morto. Lisa tentou voltar às correções, mas as palavras dançavam na página. Desistiu. Foi até a janela e olhou para a rua movimentada de São Paulo. A garoa fina de dezembro escorria pelo vidro. Foi num dia chuvoso como esse, muitos anos atrás, que ela percebeu pela primeira vez que o pai não voltaria mais. Ficou parada na janela por horas, observando os carros passarem, esperando ver aquele Audi preto familiar estacionar em frente ao prédio. O interfone tocou, tirando-a das lembranças. Elisabetta Ferreira, entrega expressa. Por favor, assine o recebimento. O envelope era elegante, papel grosso e caro. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era a notificação oficial do falecimento de Roberto Ferreira. O segundo era um convite do cartório Silva em Associados para a leitura do testamento de Roberto Ferreira, marcada para amanhã às 5 da tarde. Lisa releu o segundo documento 3 vezes, sem entender. Testamento? Seu pai desapareceu 15 anos atrás, sem deixar um único papel em ordem. Como podia existir um testamento agora? Ela estendeu a mão para o celular para ligar para a mãe, mas hesitou no último instante. Algo naquele convite parecia estranho, quase suspeito. A porta do apartamento se abriu. Camila, sua colega de apartamento, entrou sacudindo o guarda-chuva. Elas dividiam um apartamento de 2 quartos no bairro de Perdizes, perto do metrô. "Oi, por que essa cara?" perguntou Camila, notando a palidez de Lisa. "Encontraram meu pai", Lisa respondeu baixinho. "Morto." Camila congelou no meio do caminho. "Meu Deus, Lisa, o funeral é quando?" Lisa contou sobre a ligação, sobre o corpo encontrado nas obras da rodovia, sobre o DNA. Mas não mencionou o testamento. Aquilo parecia pessoal demais, íntimo demais. Camila ofereceu um copo de vinho, alguma companhia, mas Lisa recusou educadamente. Precisava processar tudo sozinha. A noite se arrastou interminavelmente. Lisa pegou um álbum de fotos antigo que havia trazido do apartamento da mãe. Ali estava o pai segurando a pequena Lisa nos braços ao lado da árvore de Natal. Ali estava uma viagem em família para a praia do Guarujá. A mãe de vestido florido, o pai de bermuda e camisa polo, jovens e felizes. Depois vieram os anos de sucesso nos negócios. Dinheiro, reuniões intermináveis, seguranças no Audi preto, presentes caros e aquela tensão constante nos olhos do pai. Ele falava pouco sobre o trabalho. Uma vez, depois de mais uma notícia de crime no jornal, disse baixinho: "No nosso ramo, você ou é o lobo ou é a presa. Eu sempre fui lobo, por isso estamos vivos." Lisa se lembrou dessas palavras com clareza inquietante, assim como se lembrava do relógio de ouro no pulso dele, do anel com brasão da família, da pasta de couro marrom com a qual ele saiu naquela última manhã de abril. O celular apitou com uma mensagem de número desconhecido. "Elisabetta Ferreira, lembramos da reunião amanhã às 17 horas no endereço Avenida Paulista, 1500, sala 1205, Cartório Silva em Associados. Por favor, não se atrase. Atenciosamente, Dr. Paulo Silva." Que pontualidade estranha para a leitura do testamento de um homem que desapareceu 15 anos atrás. Lisa guardou o celular e voltou a olhar as fotos. A mãe sempre se recusou a aceitar que Roberto estava morto. Mesmo quando todos insistiam, mesmo quando seria mais fácil seguir em frente, Helena se agarrou à esperança com unhas e dentes, e agora tinham a confirmação. O corpo foi encontrado nas obras da rodovia. O exame de DNA bateu. Roberto Ferreira estava morto. Mas então por que Lisa sentia aquele aperto no peito? Por que aquele convite para o cartório parecia tão errado? Ela pegou o envelope novamente e examinou cada detalhe. O papel era genuíno, a impressão profissional, o endereço real. Lisa abriu o notebook e pesquisou sobre o cartório Silva em Associados. Era legítimo, funcionando há mais de 20 anos, bem avaliado, sem reclamações. Tudo parecia em ordem, mas aquela sensação de que algo estava fora do lugar
não a abandonava. Como seu pai poderia ter deixado um testamento se ele simplesmente desapareceu? Passava da meia-noite quando Lisa finalmente foi para a cama. Amanhã, tudo ficaria mais claro. Ou pelo menos, era o que ela esperava. Fechou os olhos tentando não pensar em nada, mas os sonhos vieram confusos e perturbadores. Sonhou com o pai chamando seu nome, acenando de longe e depois desaparecendo na névoa. A manhã de quarta-feira foi torturante. Lisa acordou cedo, preparou-se automaticamente e foi para a escola municipal onde lecionava há 10 anos. O barulho familiar dos alunos no corredor, o cheiro de giz e café da sala dos professores, tudo parecia distante, como se ela estivesse observando sua própria vida através de um vidro grosso. "Bom dia, professora Lisa", cumprimentou Márcia, a coordenadora pedagógica. "Tudo bem? Você está pálida." Lisa forçou um sorriso. "Só cansaço, problemas familiares." Márcia acenou compreensiva e não perguntou mais nada. No ambiente escolar, todos respeitavam os limites uns dos outros. As aulas se arrastaram. Lisa explicou concordância nominal para o 9º ano, sem realmente prestar atenção no que dizia. Corrigiu exercícios mecanicamente. Deu bronca em 2 alunos brigando no fundo da sala, mais por hábito do que por convicção. Sua mente estava presa naquele convite, naquele endereço na Avenida Paulista, naquela reunião às 5 da tarde. No intervalo, foi até a sala dos professores e ligou para a mãe. "Mãe, a senhora recebeu alguma coisa sobre o testamento do papai?" A voz de Helena demonstrou surpresa genuína. "Testamento? Não, ninguém me ligou. Só o delegado ontem." Lisa mordeu o lábio. Aquilo era cada vez mais estranho. "Ontem um mensageiro me trouxe um convite para a leitura do testamento do papai. Hoje, às 5 da tarde. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Finalmente Helena falou, a voz carregada de preocupação. "Lisa, isso é muito estranho. Talvez seja melhor não ir. Pode ser algum golpe." Mas Lisa já havia tomado sua decisão. "Não, mãe. Eu preciso saber o que está acontecendo. Além disso, é um cartório oficial. Eu chequei online e existe há mais de 20 anos. Helena suspirou pesadamente. "Então vou com você." Lisa mentiu rapidamente. "Não precisa. O convite diz que é só para mim. Provavelmente alguma formalidade burocrática." A verdade era que Lisa não sabia por que queria ir sozinha. Talvez quisesse proteger a mãe de mais um choque emocional. Ou talvez sentisse que aquilo era algo destinado especificamente a ela, uma mensagem do passado que precisava receber em primeira mão. Após a última aula, Lisa dispensou a reunião pedagógica semanal com uma desculpa sobre compromisso urgente e foi para casa se trocar. Escolheu um vestido preto simples, o mesmo que usava em reuniões formais de pais e mestres. Prendeu os cabelos num coque discreto e observou seu reflexo no espelho. Olheiras profundas, rosto pálido. Aos 40 anos, parecia ter 50 naquele momento. No metrô, tentou ler um livro, mas as palavras dançavam na página. Desceu na estação Consolação e caminhou os últimos quarteirões até a Avenida Paulista. O calor úmido de dezembro pesava no ar. Turistas tiravam fotos do MASP. Executivos apressados atravessavam a rua falando ao celular. A vida continuava, indiferente ao turbilhão interno de Lisa. O edifício comercial era moderno, todo de vidro espelhado. O lobby tinha piso de granito polido e ar-condicionado potente. Lisa conferiu o papel. Sala 1205. Entrou no elevador com 3 homens de terno. Ninguém falou nada. O silêncio era quebrado apenas pela música ambiente genérica. 12º andar. As portas se abriram para um corredor amplo, com carpete cinza. Uma placa discreta indicava Cartório Silva em Associados, sala 1205. Lisa respirou fundo, alisou o vestido e caminhou até a porta de vidro fosco. Empurrou-a devagar. Uma recepcionista jovem e impecavelmente vestida ergueu os olhos. "Boa tarde. Como posso ajudar?" O sorriso era profissional, ensaiado. "Sou Elisabetta Ferreira.
Tenho reunião marcada com o Dr. Paulo Silva às 5 horas. A recepcionista digitou algo no computador. Sim, estou vendo. Por favor, aguarde na sala de espera. É a terceira porta à direita no corredor. O Dr. Paulo estará livre em alguns minutos. Lisa caminhou pelo corredor indicado, seus passos abafados pelo carpete grosso. O lugar tinha aquele cheiro característico de escritórios caros: couro, madeira polida e café fresco. Quadros abstratos decoravam as paredes cor de marfim. Tudo respirava discrição e seriedade, exatamente o que se esperaria de um cartório tradicional. A sala de espera era pequena, mas confortável. 2 sofás de couro marrom, uma mesinha de centro com revistas organizadas em leque e uma janela ampla com vista para a Avenida Paulista. Mas o que fez Lisa congelar na porta foi a presença de outra pessoa. Uma mulher jovem, cerca de 30 anos, vestindo terno cinza elegante, caminhava nervosamente de um lado para o outro. Quando percebeu Lisa na porta, a mulher parou abruptamente. Elisabetta Ferreira? Perguntou sem qualquer preâmbulo, a voz tensa. Lisa assentiu lentamente, confusa. Sim. Quem é você? A mulher respirou fundo como se reunisse coragem. Marina Campos, sócia de negócios do seu pai. Sócia de negócios? Lisa sentiu o chão oscilar sob seus pés. Que sócia de negócios? Meu pai desapareceu há 15 anos. Ele não tinha mais nenhum negócio. Marina cruzou os braços, estudando Lisa com olhos analíticos. Eu sei que ele desapareceu, mas ele manteve seus negócios ativos todos esses anos, através de intermediários, e eu sou uma delas. Antes que Lisa pudesse processar aquela informação bombástica, a porta se abriu. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno escuro impecável, entrou na sala. Boa tarde, Elisabetta Ferreira. Sou o Dr. Paulo Silva, o tabelião. Ele apertou a mão de Lisa com firmeza profissional e virou-se para Marina. Todos estão prontos? Marina assentiu, uma tensão estranha em sua voz. Sim, podemos começar. O tabelião recuou, fazendo um gesto para que as 2 mulheres o precedessem. Por favor, sigam-me até meu escritório. O corredor parecia mais longo do que era. Lisa sentia seu coração batendo no peito. Algo estava muito errado. Aquilo não era uma simples leitura de testamento. O escritório do Dr. Paulo era amplo, com tetos altos e janelas do chão ao teto. Uma mesa enorme de mogno dominava o centro, cercada por estantes repletas de livros jurídicos de lombadas douradas. Mas o que fez Lisa parar na soleira, incapaz de dar mais um passo, foi a presença de um terceiro homem no escritório. Ele estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Alto, ombros largos levemente curvados, cabelos grisalhos. Uma postura que Lisa reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 15 anos. O homem se virou lentamente. O rosto estava mais envelhecido, com rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Mas eram os mesmos olhos castanhos, o mesmo queixo forte, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça. O chão desapareceu sob os pés de Lisa. Suas pernas fraquejaram violentamente. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. A sala começou a girar. Ela sentiu suas mãos ficarem geladas, formigando, perdendo a sensação. O coração disparou tão forte que ela pensou que fosse explodir. Suas orelhas zumbiram. A visão começou a escurecer nas bordas. Era impossível. Completamente impossível. Eles haviam ligado ontem. Encontraram o corpo. O exame de DNA confirmou. Ele estava morto. Morto. Suas pernas cederam completamente. Oi, filha, disse o homem com aquela voz grave e familiar que Lisa não ouvia há 15 anos. Lisa caiu de joelhos no chão, incapaz de ficar em pé. Não conseguia respirar. Não conseguia falar. Levou as mãos ao peito, tentando forçar o ar a entrar. Um ataque de pânico tomou conta dela. O tabelião correu para ajudá-la, puxando uma cadeira rapidamente. Respire, devagar. Isso, respire fundo, ele dizia, oferecendo um copo d'água.
Lisa ficou ali sentada, tremendo incontrolavelmente, olhos arregalados, boca aberta, sentindo seu coração batendo descontroladamente em algum lugar na garganta. Levou quase 5 minutos até conseguir falar. Isso é impossível, ela finalmente sussurrou entre soluços. Eles me ligaram. Encontraram o corpo. O exame de DNA é algum tipo de erro monstruoso. Sua voz falhou. As lágrimas começaram a descer. Lisa sentiu a raiva começar a tomar o lugar do choque, uma raiva quente e ascendente que subiu do estômago até a garganta. Você desapareceu por 15 anos, ela gritou, a voz mais alta do que pretendia. 15 anos, pai. A gente achou que você estava morto. A mamãe quase enlouqueceu e agora você simplesmente aparece, como se nada tivesse acontecido. Roberto abaixou a cabeça, as mãos tremendo ao lado do corpo. Eu sei o que você passou, o que sua mãe passou. Mas eu precisava fazer isso. Era a única forma de proteger vocês duas. Lisa soltou uma risada amarga. Proteger? De quê? Você sumiu, sem uma explicação, sem um bilhete, sem nada. Marina interveio, com a voz calma que cortou a tensão. Elisabetta, seu pai recebeu ameaças reais. Criminosos perigosos estavam pressionando para que ele entregasse tudo. Se não cedesse, vocês seriam os alvos. Ele simulou a própria morte porque acreditou que essa era a única maneira de garantir a segurança de vocês. Lisa virou-se para ela, olhos faiscando. E você, como entrou nisso? Sou filha de um velho amigo dele, Roberto explicou, sentando-se devagar. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos minutos. Ela tem sido meus olhos e ouvidos em São Paulo. Me mantinha informado sobre vocês e me ajudava a administrar parte dos negócios de forma discreta. Lisa piscou, tentando absorver tudo. Então você ficou me vigiando? Durante 15 anos? Roberto assentiu, a culpa evidente. Eu precisava saber se vocês estavam bem. Eu soube de cada momento importante. Sua formatura, seu emprego, quando sua mãe se mudou. Eu nunca deixei de acompanhar vocês. Mas não se deu ao trabalho de dar um único sinal de vida, Lisa rebateu, a voz fria como gelo. Roberto fechou os olhos como se as palavras a cortassem. Eu não podia. Qualquer contato colocaria vocês em perigo. Eles descobririam. O Dr. Paulo aproximou-se discretamente com um copo d'água. Lisa bebeu sem sentir o gosto. Te explica direito, ela exigiu, pousando o copo com força. Desde o começo, Roberto respirou fundo. Em 2009, eu estava no auge da empresa de importação. Muito dinheiro envolvido e muito risco. O crime organizado controlava grande parte das rotas e das negociações paralelas. Foi quando Fernando Costa, o Fernandão, decidiu que queria entrar nos meus negócios. Eu recusei. Ele não aceitava recusas. Lisa lembrava vagamente do clima daquela época. Violência crescente, sequestros, empresários protegidos por seguranças. As ameaças começaram, Roberto continuou. Telefonemas, cartas, carros estranhos me seguindo. Eu achava que conseguiria lidar, reforcei a segurança. Mas então chegou isso. Ele entregou um envelope envelhecido. Com dedos trêmulos, Lisa abriu. Lá estavam fotos antigas dela saindo da faculdade e da mãe entrando no hospital. Junto, um bilhete. Escolha, seus negócios ou sua família. Um arrepio percorreu a coluna de Lisa. Então você escolheu desaparecer. Roberto assentiu pesadamente. Procurei um velho amigo, o Dr. Paulo. Ele me conectou com pessoas que podiam me ajudar a desaparecer de verdade. Ex-policiais, especialistas em documentação. Precisávamos de algo convincente o suficiente para enganar até o Fernandão, que era extremamente desconfiado. O doutor. Paulo interveio, a voz baixa. Usamos o corpo de um homem sem identificação que havia falecido por causas naturais. Ele tinha altura e constituição física parecidas com as do seu pai. Forjamos um acidente de carro na rodovia Regis Bittencourt e queimamos o veículo para inviabilizar qualquer análise mais profunda. Em 2009, os procedimentos eram mais limitados e, com o corpo carbonizado,
O laudo acabou sendo registrado como identidade provável, o que bastou para encerrar o caso. Lisa levou a mão à boca, horrorizada. Vocês usaram o corpo de outra pessoa? O tabelião manteve o tom neutro. Foi a única forma de tornar o desaparecimento convincente. Sem corpo, haveria investigação constante. Lisa respirou fundo, tentando processar. Mas e a história do exame de DNA de ontem? Roberto balançou a cabeça. Não existiu nenhum exame, Lizinha. A ligação da polícia foi parte da encenação. Marina contratou alguém para interpretar o delegado. Os restos mortais que ele mencionou são do acidente falso de 15 anos atrás. Nada novo apareceu. Aquilo era só para te preparar emocionalmente antes de me ver. Lisa virou-se para Marina, atônita. Então você mentiu sobre tudo? A ligação era falsa? Nem delegado tinha? Marina pareceu envergonhada. Desculpe, mas seu pai achou que seria menos traumático assim. Primeiro, a certeza da morte, para encerrar um ciclo. Depois, o choque controlado da verdade. Em vez de simplesmente aparecer na sua frente sem nenhum aviso. Lisa balançou a cabeça, sem acreditar na lógica distorcida. Depois que morri, Roberto continuou, fui para o interior de Minas Gerais, Monte Verde, no sul do estado. Assumi o nome de Olavo Pereira Santos. Abri uma marcenaria. Sempre gostei de trabalhar com madeira, você sabe. Ela sabia. Lembrou-se das casinhas de boneca, das estantes, do cheiro de verniz no sítio da família. E você ficou lá todo esse tempo? 15 anos fingindo ser outra pessoa? Não foi fácil, Roberto admitiu. Os primeiros anos foram os piores. Sem saber se vocês estavam bem, se tinham dinheiro, se sua mãe estava lidando com tudo. Mas Marina me mantinha informado. Aos poucos reconstruí negócios através de terceiros, sempre em segredo. Lisa franziu a testa. Mas você está legalmente morto há 15 anos. Como vai resolver isso? Certidão de óbito, CPF, Receita Federal? Não dá para simplesmente voltar. Eu sei, Roberto disse. O Dr. Paulo está cuidando da parte legal. É um pesadelo burocrático. Vamos precisar anular a certidão de óbito, reativar documentos, justificar os 15 anos de ausência. Mas com advogados e a documentação das ameaças, é possível. Vai levar tempo. E a polícia não vai investigar tudo isso? Ela insistiu. O Dr. Paulo respondeu. Já conversamos com promotores. Pelo contexto das ameaças e pela colaboração total do Roberto, dificilmente haverá processo. Foi uma questão de sobrevivência. Lisa olhou para as mãos do pai, agora calejadas. Ela sabe? A mamãe sabe de tudo isso? Roberto balançou a cabeça. Ainda não. Eu precisava conversar com você primeiro, mas vou até ela hoje à noite, se você quiser ir junto. Lisa soltou um riso curto e amargo. Se eu quiser. Pai, você sumiu por 15 anos. Não precisa da minha permissão para ver sua própria esposa. Mas, sim, eu vou com você. Não vou deixar você simplesmente aparecer na porta dela e provocar um infarto. Ela se levantou de súbito. Depois de tudo isso, pelo menos isso eu posso controlar. Como ela vai descobrir que você está vivo? Lisa e Roberto ficaram em silêncio por longos momentos. O barulho do trânsito da Paulista chegava abafado através das janelas grossas. Finalmente Lisa falou, a voz mais calma, mas ainda carregada de emoção. O que mudou? Por que voltar agora, depois de todo esse tempo? Roberto suspirou pesadamente. Fernandão morreu há 3 meses. Ataque cardíaco fulminante. Marina confirmou através de fontes confiáveis. A organização dele desmoronou. O filho assumiu os negócios legais e abandonou as atividades criminosas. Não há mais ameaça. Ele fez uma pausa. E eu descobri que tenho um problema de saúde. Nada grave, um tumor benigno que já foi removido. Mas me fez pensar, e se eu morrer de verdade sem ter visto vocês novamente? Lisa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Você é um covarde, ela disse, mas sem veneno. Um covarde que fugiu em vez de lutar, que nos deixou para trás em vez de confiar que poderíamos enfrentar isso juntos. Roberto fechou os olhos, aceitando cada palavra como um merecido castigo. Você tem razão.
Eu fui covarde, mas na época eu só conseguia pensar em proteger vocês, mesmo que isso significasse destruir nossa família de outra forma. Ele abriu os olhos, que estavam úmidos. Não espero que me perdoe. Só quero a chance de explicar. E talvez voltar a fazer parte das suas vidas, se vocês me permitirem. Lisa limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Vamos ver sua mãe. Ela merece saber a verdade. Eles saíram do escritório juntos. O Dr. Paulo os esperava na recepção com uma pasta. Os documentos da transferência de bens podem esperar, Roberto disse. Agora preciso cuidar da minha família. No elevador, descendo os 12 andares, Lisa olhou de relance para o pai. Ele parecia nervoso, ajeitando a gravata, passando a mão pelos cabelos. Está com medo? Ela perguntou. Roberto deu um sorriso triste. Apavorado. Sua mãe tem todo o direito de me bater, me xingar, me expulsar, e eu vou aceitar tudo calado. Um Mercedes preto os esperava na saída do prédio. O motorista abriu a porta traseira em silêncio. Lisa entrou, Roberto ao lado dela. Durante o trajeto até o apartamento de Helena em Pinheiros, nenhum dos dois falou muito. Lisa mandou uma mensagem rápida para a mãe. Mãe, estou indo aí. Tenho notícias importantes, prepare-se. Helena respondeu quase imediatamente. Cheguei há pouco do hospital. Estou fazendo bolo de cenoura, aquele que você gosta. Vem logo. Lisa olhou para o pai. Ela está fazendo bolo de cenoura. É o que ela faz quando está nervosa. Roberto sorriu fracamente. Eu sei, ela sempre fez isso. O carro parou em frente a um prédio modesto, mas bem cuidado. Lisa desceu primeiro. Roberto hesitou. Talvez eu devesse esperar. Você poderia avisá-la primeiro. Lisa balançou a cabeça. Não, você vai subir comigo. Já chega de esperar, de esconder, de mentiras. Roberto assentiu e saiu do carro. No elevador, Lisa percebeu que as mãos do pai tremiam. Ela quase estendeu a mão para segurar a dele, mas se conteve. Ainda estava processando tudo, ainda estava com raiva. O amor que sentia pelo pai estava entrelaçado com 15 anos de dor e ressentimento. A porta do apartamento 52 se abriu antes que Lisa conseguisse tocar a campainha. Helena estava ali, de avental, com farinha nas mãos. Lizinha, que bom que... Ela parou no meio da frase ao ver o homem atrás da filha. Seu rosto empalideceu. O pano de prato que segurava caiu no chão. Oi, Helena, Roberto disse baixinho, a voz embargada. Helena ficou congelada. Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto do marido que não via há 15 anos. Lisa viu o momento exato em que o choque deu lugar ao reconhecimento. Roberto! A voz era um sussurro incrédulo. Sou eu. Helena estendeu a mão lentamente, tocou o rosto dele como para ter certeza de que era real. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sempre soube que você estava vivo. Então, sem aviso, ela deu um tapa forte no rosto dele. O som ecoou pela escadaria. Roberto nem tentou se esquivar. Entrem logo, Helena disse com voz fria, embora Lisa pudesse ver suas mãos tremendo. Não vamos dar show para os vizinhos. Ela recuou, deixando-os passar. O apartamento cheirava a bolo recém-assado e café fresco. As flores favoritas de Helena, lírios brancos, estavam em um vaso sobre a mesa do corredor. Hoje é nosso aniversário de casamento, Helena disse, notando o olhar de Roberto nas flores. 28 anos, se alguém se lembra. Roberto fechou os olhos brevemente. Eu lembro. Nunca esqueci um único dia desses 15 anos, Helena. A voz dele estava carregada de emoção. Sentaram-se na pequena sala. Helena serviu café em silêncio, seus movimentos mecânicos automáticos. Quando finalmente se sentou, olhou diretamente para o marido. Explica tudo. E não me poupe de nenhum detalhe. Roberto começou a falar. Contou sobre as ameaças de Fernandão, sobre as fotos delas duas, sobre a escolha impossível que precisou fazer. Helena ouviu tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de controle. Mas Lisa via como os dedos dela apertavam a xícara de café com força cada vez maior. Quando Roberto terminou de falar,
O silêncio pesou na sala. Finalmente, Helena falou, a voz perigosamente calma. Então você decidiu que éramos frágeis demais para saber a verdade. Não era isso, Roberto tentou argumentar, mas Helena levantou a mão, interrompendo-o. Você decidiu sozinho, sem nos consultar, sem nos dar escolha. Tirou nossa agência, nossa capacidade de decidir por nós mesmas. Ela se levantou e foi até a janela de costas para eles. Passei 15 anos esperando. 15 anos olhando cada homem alto na rua, achando que poderia ser você. Eu sinto muito, Roberto disse, levantando-se também. Eu sinto muito por cada dia de dor que causei. Mas eu não via outra saída. Se eu tivesse contado, se vocês soubessem que eu estava vivo, vocês teriam procurado por mim. E ele teria descoberto. Vocês seriam usadas contra mim. Helena se virou, lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto. Talvez você esteja certo, ela admitiu. Talvez eu não conseguisse fingir ser viúva se soubesse que você estava vivo. Talvez não conseguisse resistir a procurar por você. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas isso não torna sua escolha menos dolorosa. Você me tirou 15 anos. 15 anos que nunca vou recuperar. Roberto deu um passo em direção a ela, mas Helena recuou. Não, ainda não. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Ela olhou para Lisa. Cá é você. Como está lidando com tudo? Lisa deu de ombros sem saber direito o que sentir. Estou confusa, com raiva, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Helena voltou para a mesa e serviu mais café, dessa vez incluindo Roberto. Era um gesto pequeno, mas significativo. Conte-me sobre esses 15 anos. Onde você esteve? O que fez? Roberto começou a descrever sua vida em Monte Verde. A marcenaria, a casa simples, a rotina tranquila de uma cidade pequena. Você teve... Alguém? Helena perguntou de repente, a voz tensa. Roberto balançou a cabeça enfaticamente. Nunca. Para mim, continuei casado com você todos esses anos. Legalmente, emocionalmente. Nunca houve e nunca haverá outra pessoa. Helena absorveu aquelas palavras em silêncio. E seus negócios? Marina disse que você continuou trabalhando. Roberto assentiu. Aos poucos, com muito cuidado, reconstruí algumas coisas através de intermediários. Uma fábrica de processamento de madeira. 3 fábricas de móveis, uma construtora. Eu queria voltar para vocês não de mãos vazias. Ele hesitou. Tenho documentos no cartório transferindo metade de tudo para vocês duas. Não quero seu dinheiro, Helena disse friamente. Queria ter meu marido de volta, 15 anos atrás. Roberto abaixou a cabeça. Eu sei. Eu sei que dinheiro não compensa o tempo perdido. Mas é tudo que posso oferecer agora. Isso e um pedido de desculpas que sei que nunca será suficiente. Lisa observava os dois, seu coração partido. Seu pai parecia tão mais velho, tão cansado. Sua mãe, sempre forte e controlada, estava visivelmente abalada. Ele teve um problema de saúde, Lisa disse baixinho. Foi por isso que decidiu voltar. Helena olhou para Roberto alarmada. Está doente? Roberto explicou sobre o tumor benigno, já removido, e como aquilo o fez perceber que o tempo era finito. Percebi que poderia morrer de verdade sem ter visto vocês novamente, sem ter explicado, sem ter pedido perdão. Helena fechou os olhos brevemente, absorvendo mais essa informação. Vou preparar o jantar, ela anunciou de repente. Vocês dois devem estar com fome. Era sua forma de lidar com situações estressantes, cozinhando, mantendo as mãos ocupadas. Roberto ofereceu ajuda, mas ela recusou. Sente-se, conversem. Lisa, leva seu pai para a varanda. Na pequena varanda do apartamento, com vista para as árvores da rua tranquila, Lisa e Roberto ficaram lado a lado em silêncio. Ela vai me perdoar? Ele perguntou baixinho. Lisa suspirou. Não sei. Mamãe é forte, mas isso é muita coisa para processar. Ela olhou para o pai. Você realmente acha que não tinha outra escolha?
Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Eu me fiz essa pergunta milhares de vezes nesses 15 anos. Talvez houvesse. Talvez pudéssemos ter fugido juntos, mudado de país, recomeçado em outro lugar. Mas na época, com Fernandão nos ameaçando, com o medo de que vocês fossem tiradas de mim a qualquer momento, eu só conseguia pensar em uma coisa: mantê-las vivas. Mesmo que isso significasse nos fazer sofrer de outras formas, Lisa completou. Roberto assentiu pesadamente. Eu sei que fui egoísta. Escolhi o caminho que eu conseguia suportar, não necessariamente o melhor para vocês. Ele virou-se para Lisa. Você consegue me perdoar? Algum dia? Lisa olhou para as próprias mãos. Não sei. Ainda estou processando. Uma parte de mim quer te abraçar e nunca mais te soltar. Outra parte quer gritar com você por ter nos abandonado. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Mas você está aqui agora. Isso tem que significar alguma coisa. Do apartamento chegava o barulho de Helena preparando o jantar. Panelas batendo, água correndo, a rotina familiar de uma cozinha em ação. Ela faz isso quando está nervosa. Roberto comentou com um sorriso triste. Eu sei, você já disse no carro. Lisa sorriu de volta, também tristemente. O jantar foi estranho, sentados à pequena mesa redonda da cozinha, quase como faziam antigamente, mas tudo era diferente. Eles eram pessoas diferentes. Helena serviu arroz, feijão, bife acebolado, o prato favorito de Roberto. Ele notou e seus olhos se encheram de lágrimas que ele piscou para afastar. Conversaram sobre coisas banais. O trabalho de Lisa na escola, a aposentadoria recente de Helena como médica, o bolo de cenoura que esfriava no balcão. Evitaram os assuntos pesados, como se precisassem dessa normalidade temporária antes de mergulhar de volta na complexidade da situação. Depois do jantar, Helena finalmente disse: Você tem onde ficar? Roberto assentiu. Tenho um apartamento aqui em São Paulo. Marina me ajudou a alugar um lugar discreto há alguns meses, quando comecei a planejar o retorno. Helena ficou em silêncio, processando. Finalmente. Fica aqui hoje, no sofá. Era um gesto pequeno, mas monumental. Roberto pareceu querer chorar. Tem certeza? Helena assentiu. Já é tarde, e nós três precisamos conversar mais, sem pressa, sem pressão, mas conversar de verdade. Lisa viu a gratidão no rosto do pai e o esforço que isso estava custando à mãe. Ficaram acordados até tarde. Café foi substituído por vinho. As conversas fluíram mais facilmente com a segunda garrafa. Roberto contou histórias de Monte Verde. Helena falou sobre como foi difícil reconstruir a vida sozinha. Lisa descreveu seus alunos mais impossíveis e engraçados. Aos poucos, a tensão foi se dissolvendo. Não desapareceu completamente, como poderia depois de 15 anos, mas se tornou mais administrável. Quando finalmente foram dormir, Lisa abraçou a mãe forte. Você está bem? Helena assentiu. Estranhamente, sim. É como se um peso gigante tivesse sido tirado dos meus ombros. Lisa foi para o quarto de hóspedes que já foi seu. Deitada na cama familiar, ouviu os sons da mãe arrumando roupa de cama e travesseiro para Roberto na sala. Ouviu as vozes baixas dos dois conversando. Não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era calmo, quase íntimo. Os meses seguintes foram de lenta e cautelosa reconstrução. Roberto comparecia para jantares semanais, sempre respeitando os limites estabelecidos por Helena. Depois de alguns meses, as visitas se tornaram mais frequentes. Helena mantinha uma distância respeitosa, mas Lisa percebia o degelo gradual. Pequenos gestos, uma mão na de Roberto ao se despedirem, um sorriso genuíno ao vê-lo chegar, uma risada espontânea diante de uma piada antiga que só eles dois entendiam. Quase um ano após o reaparecimento, Roberto comprou uma casa na Zona Oeste, espaçosa o suficiente para todos, mas deixou claro que não forçaria nada. É para quando vocês quiserem me visitar, para quando se sentirem confortáveis. Lisa começou a passar alguns fins de semana lá, levando provas para corrigir, aproveitando o jardim silencioso. Aos poucos, Helena também começou a aparecer,
primeiro para almoços de domingo, depois ficando até mais tarde. Marina continuou ajudando Roberto a legalizar todos os seus negócios. Com o passar dos meses, tornou-se oficialmente sócia da empresa de móveis, assumindo a gestão do dia a dia, enquanto Roberto se dedicava a reconstruir sua vida familiar. Ela visitava ocasionalmente, sempre respeitosa com o espaço da família, mas era claro que havia desenvolvido um carinho genuíno por todos eles. Vocês são a família que eu ajudei a manter unida, mesmo à distância, ela disse uma vez. E Lisa finalmente conseguiu perdoá-la pelas mentiras iniciais. Um dia, quase 2 anos após o reaparecimento de Roberto, Helena apareceu com uma pequena mala. Só por alguns dias, ela disse, mas acabou ficando. Ninguém comentou. Apenas aceitaram aquela nova fase como mais um passo na jornada de reconstrução familiar. Havia sido um processo longo e doloroso, com terapia familiar, conversas difíceis e alguns passos para trás. Mas finalmente estavam encontrando um novo equilíbrio. Roberto ajudou Lisa a comprar um apartamento próprio, menor mas confortável, perto da escola onde lecionava. Insistiu em pagar, mas Lisa aceitou apenas como empréstimo. Vou pagar de volta, pouquinho por pouquinho. Roberto não discutiu. Ele havia aprendido a respeitar a independência da filha. A relação entre os três era diferente da anterior. Mais cautelosa, mais consciente da fragilidade das conexões. Mas talvez mais forte por causa disso. Eles haviam perdido 15 anos, mas ganharam uma segunda chance. E todos estavam determinados a não desperdiçá-la. Em uma tarde de sábado, quase 2 anos e meio após o retorno, estavam no jardim da casa de Roberto, preparando um churrasco. Helena ajudava com as saladas. Lisa organizava a mesa. Roberto cuidava da grelha. Era uma cena doméstica comum, mas extraordinária em seu significado. Haviam percorrido um longo caminho desde aquele dia chocante no cartório. Sabe, Helena disse de repente, eu passei tanto tempo esperando pelo passado que esqueci de viver o presente. Ela olhou para Roberto. Não consigo apagar 15 anos. Não consigo fingir que a dor não existiu. Mas posso escolher não deixar que ela defina nosso futuro. Roberto largou o espeto que segurava e foi até ela pegando suas mãos. Eu não mereço seu perdão, sei disso, mas agradeço todos os dias por você estar me dando essa chance. Helena apertou as mãos dele. Não é sobre merecer, é sobre escolher seguir em frente, juntos. Lisa observava os pais, seu coração apertado de emoção. Eles nunca seriam o que foram antes. O jovem empresário ambicioso e a médica idealista haviam sido substituídos por 2 pessoas de meia-idade, marcadas pela vida, mas ainda conectadas por algo profundo e resiliente. Um brinde. Lisa ergueu seu copo de suco. As segundas chances, a verdade, mesmo quando dói, e a família em todas as suas formas imperfeitas. Roberto e Helena ergueram seus copos também. A família, repetiram em uníssono. A tarde se estendeu em conversas, risadas e alguns momentos de silêncio confortável. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Lisa olhou para os pais sentados lado a lado no banco do jardim. As mãos deles estavam entrelaçadas. Você acha que um dia vai voltar a ser como antes? Lisa perguntou baixinho à mãe mais tarde enquanto lavavam a louça. Helena balançou a cabeça. Não, nunca vai ser como antes, mas talvez possa ser algo diferente, algo novo. Não necessariamente pior, apenas diferente. Lisa aceitou aquela sabedoria. A vida raramente dá segundas chances. Quando dá, elas vêm com condições, com cicatrizes, com a consciência aguda de tudo que foi perdido, mas também com a possibilidade de construir algo novo sobre os escombros do passado. Naquela noite, quando Lisa finalmente voltou para seu apartamento, parou diante do espelho. 40 anos, professora, filha de um homem que voltou dos mortos. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, mas de uma forma estranha. Sentia-se mais completa do que havia se sentido em anos. O telefone tocou. Era Roberto.
Só queria dizer boa noite e obrigado por hoje, por todos os dias desde que voltei. Lisa sorriu. Boa noite, pai. Te vejo semana que vem? Pode contar com isso. Lisa desligou o telefone e foi até a janela. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes em um mar de concreto e vidro. Ela pensou nos próximos dias, meses, anos. Haveria altos e baixos. Haveria momentos em que a raiva voltaria, em que o ressentimento por 15 anos perdidos a consumiria. Mas também haveria momentos bons. Jantares em família, conversas até tarde, a reconstrução gradual de conexões que pareciam irremediavelmente rompidas. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história sobre recomeços e segundas chances e conte nos comentários o que mais te tocou nessa jornada da Lisa e sua família. Foi a coragem do pai em retornar? A força da mãe em perdoar? Ou a maturidade da Lisa em aceitar a complexidade da situação? Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que você sentiu. Um abraço carinhoso e até a próxima história, com mais emoções, reviravoltas e reflexões sobre a vida e a família.